Olá, paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e amigos. Estamos começando mais um programa Escola Bíblica Dominical. É um prazer ter você como telespectador do canal 7.1 TV Cairóis e também nas plataformas nossas no YouTube, Instagram, no Face, que vão aparecendo aí na sua tela. Você pode participar também, encaminhar para um amigo que nesse momento de quarentena, de isolamento, de distanciamento, não pode estar junto no templo aprendendo com a sua classe da Escola Bíblica Dominical. Convide a sua família, convide seus irmãos, reúna a família. Nós vamos, nessa manhã, estar aprendendo aqui mais uma lição da Escola Bíblica Dominical e dizendo a você que esse programa é uma iniciativa da Assembleia de Deus Missão em Marabá, que tem como pastor-presidente o nosso pastor Sales Batista, que nos motiva a estar aqui também nesse programa. E hoje, contando novamente com a presença dos nossos comentaristas e também dos nossos cantores aqui, a Nicole e o Halisson, que vão estar louvando e bendizendo o nome do Senhor. Fique conosco. Vamos cantar o hino de número 547. O Rei está voltando. Os fiéis são trasladados, seu trabalho aqui findou. A carreira desses santos nesta vida já cessou. Do Senhor os bons ceifeiros terminaram seu labor. A colheita completou-se, é a vinda do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando para os santos trasladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Desta terra estão subindo os remidos para o céu, ao encontro do Deus Filho que aparece além do véu. E o templo está deserto, sua pregação cessou. É notícia em toda parte, Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando para os santos trasladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem nos buscar. Os remidos vão subindo, é a festa celestial. Todo o céu está se abrindo num bem-vindo sem igual. Qual o som de muitas águas nós ouvimos ecoar. Aleluias ao Cordeiro, vamos indo para o lar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando para os santos trasladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem nos buscar. Glória a Deus, aleluia. Para sempre o Senhor é exaltado, para sempre. Aleluia, Jesus. O universo
Jesus chora, o sol se apagou. Ali estava amor do Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre. Exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Nós cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu, cantamos aleluia. O Rei da glória, aquele que venceu a morte, aleluia. O Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Maravilha! Ele ressuscitou, ele vive para todo sempre. Queridos amigos e irmãos, nós estamos com mais um programa, meditando em mais uma lição da nossa escola bíblica, a lição de número 2. Como você sabe, estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios e hoje, de forma muito especial, na lição de número 2, nós estudaremos a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo Jesus. O texto áureo está em Efésios, capítulo 1, versículo 3, que nos diz: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou
com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. A verdade prática nos ensina que Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. A leitura bíblica em classe, você pode acompanhar aí, pegue a sua Bíblia, se você não tiver ainda a revista desse trimestre, pode pegar a sua Bíblia e abra na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, vamos ler os versículos 3, 4, depois o 9, até o versículo de número 13 e 14. Nos diz assim a leitura bíblica: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. O objetivo geral da nossa lição de hoje é esclarecer as bênçãos espirituais concedidas por Cristo Jesus. E também, como objetivos específicos, refletir a respeito da nossa posição em Cristo, evidenciar a realidade de uma vida cristocêntrica neste mundo e explicitar que o Espírito Santo desempenha importante papel no plano da salvação. E para isto, com muita alegria, nós contamos aqui com nossos dois comentaristas, o pastor Epaminondas e também o pastor Amarildo, a quem eu quero, desde logo, agradecer pela companhia e por estar aqui conosco, pastor Epaminondas. É um prazer novamente estarmos juntos. Pastor Marcos, a paz do Senhor Jesus, também a todos que nos estão assistindo agora, pastor Amarildo, nosso mestre, companheiro de vida eterna. É sempre uma honra, um prazer estar aqui ao lado de vocês, participando destas manhãs de Escola Bíblica Dominical e aprendendo também com vocês. Pastor Marcos, aproveitando aqui a ocasião e a oportunidade, quero mandar um alô e um abraço especial ao nosso colega, pastor José Carvalho, que está nos assistindo, e ele é assíduo aí na audiência do nosso programa, e também para a nossa querida irmã Sandrinha, que trabalha conosco ali na administração. Que Deus abençoe todos os nossos irmãos. Fique aí ligado, eu tenho certeza que aprenderemos muito com o Espírito de Deus na manhã deste dia. Deus te abençoe. Pastor Amarildo. Pastor Marcos, é um grande prazer, pastor Epaminondas. Quero saudar, então, nossos irmãos com a paz do Senhor e agradecer muito a Deus, externar a minha gratidão por podermos cooperar na edificação do povo de Deus. Paulo diz que ele levantou apóstolos, profetas, pastores, evangelistas, mestres, tudo isso para edificação da igreja, para o aperfeiçoamento dos santos na realização, no desempenho do trabalho. Então, nós nos sentimos honrados em podermos cooperar com a igreja do Senhor Jesus. Muito bem, nós queremos
abraçar aí de coração todos os nossos irmãos telespectadores, pastor Epaminondas, pastor Marildo. A gente recebe sempre mensagem dos colegas pastores e dos irmãos, dos professores da escola, dos coordenadores, de que esse programa está chegando aí e está abençoando a sua vida. Então, você pode enviar uma mensagem para o telefone que vai aparecendo aí na sua tela e participar também, nos falando como está chegando esse programa e dando sugestões também. Você fique muito à vontade, nós estamos aqui para crescer juntos através desse programa Escola Bíblica Dominical. Um abraço especial aos nossos irmãos lá do Templo do Novo Horizonte, a todos os irmãos que são amantes da Escola Dominical. Nós temos ali um grupo muito bom que participa da Escola Dominical, um contingente assim substancial, e isso nos alegra bastante. Um abraço especial ao nosso pastor presidente, que nos acompanha, aos irmãos lá da CPAD, e que, por falar nisso, pastor Amarildo, hoje nós vamos ter aqui o sorteio, vamos revelar quem foi o galardoado que ganhou o livro e também a revista, que é tema da nossa lição desse trimestre. Logo, logo, no terceiro e último bloco, vamos estar informando quem foi o felizardo ou a felizarda, tá bom? Fique aí no lugar da bênção, que você saberá logo, logo. Mas, adentrando aqui na nossa lição de hoje, queridos pastores e queridos irmãos, a nossa lição de hoje, ela vem falar das bênçãos espirituais e por que não usar o próprio termo que está no tema da lição, que é a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. E esse termo, sublimidade, fala de algo elevado, fala de algo excelente, fala de algo perfeito. As bênçãos que Cristo tem para nós, elas são, sobretudo, espirituais. Aquilo que de maior valor nós temos não vem de baixo, mas vem de cima. É sublime, é alto, é elevado, é perfeito. Vem, como diz a própria palavra, do Pai das luzes, vem do Senhor para nós. Então, essa lição ela vem destacar que a grande preciosidade nossa são as bênçãos espirituais que foram conquistadas por Cristo Jesus. E em Cristo Jesus, nós temos acesso a todas essas bênçãos. Nós podemos nos assentar nos lugares celestiais, sempre em Cristo. Fora de Cristo, isso não é possível, porque somente Ele conquistou essas bênçãos, que são muitas, a ponto do apóstolo Paulo, ele ir descrevendo aos poucos quais são, mas ele nos revela que nessa introdução, iniciando a sua carta, em uma tradução, o pastor Epaminondas, ele fala em toda sorte de bênçãos espirituais. Então, Paulo se mostra aqui na introdução, ele diz, Paulo se mostra profundamente agradecido pela revelação do mistério que estivera oculto desde todos os tempos. E ele nos convida a louvar e a glorificar a Deus pela sua bondade e misericórdia para com todos os pecadores. Em razão dessas bênçãos espirituais, ele então, o pastor Marildo, começa apontando essas bênçãos, mas também louvando. E aí existe um termo que o escritor fala na nossa revista, que é doxologia. O senhor conhece muito bem como um músico, como um adorador por excelência. O senhor conhece bem esse termo, pode explicar para nós como ele se manifesta aqui nesse texto, pastor? Sim, pastor Marcos. Inclusive, o senhor teve a oportunidade de pastorear um rebanho que tinha uma banda de música. E o nome da banda de música é justamente doxologia. O interessante é que, há algumas vezes que a nossa banda teve a oportunidade de desfilar no 7 de setembro, as pessoas viam o nome doxologia e depois indagavam o que significa doxologia. Então, o termo doxologia, nós temos na nossa própria revista, vem do grego, doxa, glória, e logia, palavra. É uma manifestação de louvor e exaltecimento a Deus através de expressões de exaltação. A doxologia, ela não pode vir desassociada da verdadeira adoração. Ela exige adoração. Por isso, Paulo, após ele se identificar, fazer a sua identificação, como em todas as epístolas, como servo do Senhor, apóstolo segundo a vontade de Deus, ele começa, então, a partir dos versículos 3 a 14, um verdadeiro hino
de louvor e gratidão ao Senhor. O hino teológico de gratidão, que nosso comentarista diz que é caracterizado pela repetição do seguinte refrão: para louvor e glória da sua graça, para louvor da sua glória. Ora, aquele ao qual devemos adorar está identificado na expressão Deus e Pai de Jesus Cristo. Então, todo louvor, toda adoração deve ser dada somente ao Senhor nosso Deus. Maravilha, pastor. Pastor Marílio, dentro dessa perspectiva, a gente percebe que nós precisamos tributar mais ao Senhor a glória que lhe é devida, né? Hoje, me parece que estamos perdendo isso um pouco, né? Dentro do conceito de louvor, de adoração ao Senhor, a gente percebe que está faltando, dentro das próprias letras das músicas, a gente adorar mais ao Senhor por aquilo que Ele é, louvá-lo por aquilo que Ele fez e conquistou para nós também, né? O senhor tem essa percepção também, pastor? Sim, pastor, eu tenho essa percepção. Hoje as letras estão voltadas muito para aquilo que Deus faz, aquilo que Deus vai fazer. Deus vai te exaltar, colocando sempre o homem como centro das atenções. Deus vai fazer, a tua vitória tem sabor de mel, não é isso? E deixa de honrar aquele que é o abençoador, aquele que abençoa. Ora, Paulo está dizendo que Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Então, nosso louvor deve ser unicamente ao Senhor. Se você tiver oportunidade, meu querido irmão, eu sei que alguns têm feito isso, têm lido o livro dos Salmos, nós percebemos que os salmistas, eles são inspirados por Deus a levar-nos a adorar o Senhor. Eles chegam a dizer que anjos poderosos louvem ao Senhor, sol, luas, estrelas, enfim, toda a criação deve adorar o Senhor. E nós, como pessoas convocadas por Deus, eleitas, como diz a palavra, fomos eleitos em Jesus Cristo, precisamos também ter esse cuidado de honrar, louvar e adorar somente ao Senhor nosso Deus. Amém, maravilha. Pastor Epaminondas, ele também fala de bênçãos espirituais aqui na nossa lição, o comentador e o próprio apóstolo Paulo, e fala de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. O senhor pode nos falar um pouco a respeito dessas bênçãos? Vejam bem, meus queridos, o apóstolo Paulo, aqui na verdade, ele se posiciona como um verdadeiro adorador. Este adorador é aquele a quem Deus está sempre procurando. Pastor Marildo, eu penso que nós podemos chamar esta perícope, este trecho, esta passagem aqui, de o Salmo de Paulo, né? Nós podemos chamar de o Salmo de Paulo. Aqui Paulo convida todos os remidos, Paulo ele convoca todos os santos, e especialmente aqui os irmãos que estavam em Éfeso, para que expressassem um tributo de louvor e adoração a Deus, e aqui, neste tributo de louvor e adoração a Deus, expressando o que Deus fez neste hino de louvor a Deus. Neste hino, nesta composição, nós temos aqui a Trindade em evidência, trabalhando. Paulo detalha isso muito bem. Paulo fala das bênçãos que foram concedidas através do Pai. Paulo fala daquilo que o próprio Senhor Jesus fez na cruz do Calvário, e Paulo nos apresenta neste mesmo hino de louvor também o que o Espírito Santo do Senhor fez e faz atuando na vida de cada crente. Desse modo, nós temos as bênçãos espirituais, e aqui nós podemos já contrastar com aquilo que vocês já começaram a falar, a partir dos louvores que são entoados, que são, na nossa singela visão, são, na sua maioria, antropocêntricos, em que o homem está no centro das canções. E isto é muito mais em razão e um reflexo da pregação odierna, da pregação dos dias atuais. Observem que as pregações, elas são assim, elas são antropocêntricas, e os louvores estão refletindo exatamente a nossa pregação, e aqui é uma autocrítica a todos nós, pregadores e ensinadores da palavra de Deus. Veja que Paulo está falando de bênçãos espirituais, e estas bênçãos espirituais, elas
são aquelas que o próprio tema da lição já nos traz. São sublimes, são elevadas, são superiores, são de cima e, portanto, não são meramente bênçãos materiais. Isso não quer dizer que Deus não está interessado em nos abençoar materialmente, nada disso. Deus está, sim, interessado em nos abençoar materialmente, mas esta não é a proposta do apóstolo Paulo aqui aos irmãos, aos Efésios. Paulo quer falar de algo mais sublime. E aí ele começa falando que Deus nos elegeu. Essa eleição, nós vamos trabalhar ela muito mais na lição posterior, na lição de número 3, mas aqui, de antemão, Deus nos escolheu em Cristo, Deus nos predestinou em Cristo, ou seja, Deus de antemão determinou aqueles que creriam no seu próprio Filho, e aqui nós temos Deus, pela sua boa e sublime vontade, nos revelando a sua palavra e, através do Espírito Santo, nos concedendo esta promessa. Portanto, nós temos aqui bênçãos espirituais, bênçãos maiores, bênçãos sublimes, bênçãos do alto, que são elevadíssimas. Maravilha. Pastor Epaminondas, pastor Amarildo, diante, então, de tantas bênçãos espirituais que o Senhor Jesus conquistou para nós, nós podemos exclamar, como disse Paulo, bendito seja o Senhor. O Senhor. Bendito seja Deus. Precisamos Pai exaltar. do nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos exaltar mais. Pastor Amarildo, pastor Epaminondas estava ali falando e me ocorreu algo aqui. Nós precisamos cantar mais a palavra. Nós precisamos compor canções que cantem a palavra, que façam menção direta e expositiva da palavra. Me parece que é isso que está faltando, né, pastor? Pastor, que maravilha. Eu estava pensando exatamente isso que o senhor acabou de colocar. O pastor Amarildo vai corroborar conosco, porque ele é da área da música, entende muito bem do que nós estamos tratando, mas há uma necessidade de nós cantarmos a Bíblia, cantarmos a palavra, que as letras das canções sejam, a partir da palavra, sejam fundamentadas nas Escrituras, na Bíblia Sagrada. Os salmos são assim. Os salmos, eles cantam a palavra de Deus. E vejam, puxando agora brasa para a nossa sardinha assembleiana e pentecostal, os nossos hinos da nossa querida harpa cristã, eles fazem muito bem este papel, cantando a Bíblia, cantando a palavra, cantando as Escrituras. Não é isso, pastor Marinho? Com certeza. Eu estava ouvindo o pastor Epaminondas e, de repente, olhei aqui na tela, estava, então, um versículo que diz que tudo que está escrito é para o nosso ensino. Então, o livro dos Salmos é uma orientação de Deus, uma instrução do Espírito de Deus, como devem ser as nossas canções, os nossos hinos, como devemos adorar a Deus. São letras magníficas, pastor. São homens que tiveram uma vida de oração, uma vida de profunda comunhão com Deus. E o senhor fez uma belíssima referência com relação aos hinos da harpa, que eram homens que viviam diariamente. Os mais belos hinos e poesias. Está escrito, um dos hinos, né? Foram escritos em tribulações. Então, homens de Deus, mulheres de Deus, que dedicaram as suas vidas em oração, em jejum, buscando o conhecimento da palavra de Deus. E à medida que eles se aproximavam do Senhor, eles foram sendo inspirados para escrever tão lindos hinos, né? É o que precisamos, na atualidade, buscar mais a Deus. Amém, pastores. Esse é um tema bem interessante, a gente ia longe nele, não é verdade? Mas a gente observa erros teológicos nos próprios hinos gravados, nas canções gravadas hoje, a gente observa verdadeiros erros, gritantes erros teológicos, né? É importante que os cantores, antes de compor os hinos, ou dentro dessa boa intenção de compor, de gravar e de anunciar o Senhor através do louvor, que é bom, é maravilhoso, que consulte alguém que conheça a palavra, consulte seu pastor. Na verdade, os professores, os mestres, eles existem na igreja exatamente para fazer esse crivo. Perfeito. E evitar que, às vezes, se grave uma música que esteja totalmente contrária à palavra de Deus. Mas esse é um tema muito interessante e a gente já aprendeu bem aqui sobre ele com os nossos pastores. Agora, o apóstolo Paulo também ele fala dessa nova condição nossa em Cristo.
ele fala que em Cristo nós temos essa nova condição de salvo, e nosso escritor diz aqui que em Cristo significa que somos abençoados com toda a bênção espiritual a partir de sua pessoa e obra realizada no Calvário. Portanto, essa bênção que desfrutamos hoje, ela não pode ser atribuída a nenhum outro, somente a Cristo. E essa bênção nos coloca numa posição de honra, ou seja, nós antes éramos trevas, hoje somos luz, estamos na luz. Estamos numa posição que precisamos honrar essa posição. Eu acho interessante, pastor Amarildo, que existem pessoas na Bíblia que eles não só rejeitaram, existiram aqueles que rejeitaram essa posição de honra, a posição de salvo, que eu quero dizer, não a posição de um status na igreja, não de um cargo na igreja, não se refere a isso, embora isso também seja honra. Eu me refiro à condição de salvo. Por exemplo, pastor Amarildo, me recordei agora daquele jovem rico. Aquele jovem rico, ele recusou. Ele amou mais as riquezas do que a posição de salvo. E ele saiu triste depois que o Senhor o confrontou. A gente pode ver muitos exemplos assim na Bíblia, não é, pastor? Como também estava lendo ontem, encontrei Paulo falando a respeito de Demas, quando ele escreve, ele diz, amou o presente século. Acabou também não valorizando essa posição. Paulo diz, Demas me desamparou amando o presente século. Né? Infelizmente, nós vemos isso, pessoas que não reconhecem a sua posição, a nova posição em Cristo. Veja que Paulo diz que o Senhor nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Interessante, pastor, que no capítulo 2, se os irmãos puderem abrir a Bíblia, da mesma carta de Paulo aos Efésios, no versículo 6, veja a nossa posição em Cristo. Paulo diz, e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Não somente nos abençoou com toda a sorte de bênçãos, mas também nos fez assentar. Estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Então, é uma posição de honra. Eu ouvi alguém uma certa vez dizer que a nossa batalha espiritual não é de baixo para cima. Nós estamos em uma posição com Cristo, uma posição de honra. Então, a nossa batalha é juntamente com Cristo, de cima para baixo. Bendito seja Deus. E dentro dessa perspectiva da nova condição que foi conquistada por Cristo, pastor Epaminondas, o apóstolo Pedro, aqui em Atos, capítulo 4, versículo 12, ele diz assim, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ou seja, a salvação, ela é unicamente na pessoa bendita de Jesus, não é, pastor? Exatamente. Fora de Cristo não há salvação, de forma alguma, absolutamente. Essa nova posição, ela é em Cristo. A salvação, ela é estritamente em Cristo. Toda bênção espiritual e toda prática de vida cristã, ela é em Cristo. Nós já falamos aqui numa aula anterior que esta expressão em Cristo, na teologia paulina, nas epístolas que Paulo escreveu, cerca de, na verdade, foram 13 epístolas, né? Essa expressão em Cristo, ela é recorrente, aparece mais de 130 vezes. Só nesta doxologia, nestes versículos que nós estamos analisando aqui nesta lição, pastor Marcos, essa expressão aparece 10 vezes, só aqui. Portanto, a salvação, ela é em Cristo. Fora de Cristo, não há salvação. Maravilha. Portanto, querido amigo, querido irmão, a sua posição em Cristo é uma posição de honra. Valorize essa posição. O fato de sermos salvos, unicamente isso já é o bastante. Às vezes as pessoas dizem, mas eu quero atingir um degrau X, eu quero chegar a uma função tal, e almejam isso em desprezo daquela posição que já têm. Não estão observando que já são honrados, já estão numa posição de honra que não era merecida. Essa honra foi conquistada por Jesus. Bom, nós vamos para o intervalo e nós voltamos já já com o segundo tópico, uma vida cristocêntrica neste mundo, e eu conto com você na nossa audiência. Não saia daí.